Olá a todos, bom dia. Êxodos de 5 a 8 e depois Salmos 22, de 1 a 11. Capítulo 5. Moisés e Arão falam com Faraó. Depois disso, Moisés e Arão foram ver o Faraó e declararam: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Quem é o Senhor? Retrucou o Faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então Arão e Moisés disseram: O Deus dos Hebreus se encontrou conosco, portanto, deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Do contrário, ele nos castigará com alguma praga ou pela espada. O rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que distraem o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. Olhem, há muitos do seu povo nessa terra e vocês estão impedindo de trabalhar. O faraó oprime Israel ainda mais. Naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos seus capatazes egípcios e aos supervisores israelitas: não forneço mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-la. No entanto, continue a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso clamam. Deixe-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento de tais tarefas. Isso ensinará a não dar ouvidos a mentiras. Os capatazes e os supervisores saíram e informaram o povo. Assim diz o faraó: vocês não receberão mais palha. Saiam e juntem-na onde puderem encontrá-la. No entanto, continuarão a produzir a mesma quantidade de tijolos que antes. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar a palha que sobrava nas colheitas. Enquanto isso, os capatazes egípcios continuavam a aprisioná-los. Completem sua cota diária de tijolos, como faziam quando nos lhe fornecíamos palha. Eles açoitavam e os supervisores israelitas que haviam sido encarregados das equipes de trabalhadores, porque eles não completaram as cotas nem ontem nem hoje, perguntavam. Então os supervisores israelitas foram suplicar ao faraó: Por favor, não trate seus servos desse modo. Não recebemos palha para os capatazes, continuam a exigir. Façam tijolos, somos açoitados constantemente, mas a culpa é do seu próprio povo. O faraó, porém, gritou: Vocês são preguiçosos, preguiçosos por isso. Ainda dizendo: Deixe-nos sair para oferecer sacrifício ao Senhor. Voltem agora mesmo ao trabalho. Não receberão palha, mas terão de produzir a mesma cota de tijolos. Quando os supervisores israelitas ouviram, vocês não poderão reduzir a quantidade de tijolos produzidos por dia. Perceberam que estavam em sérios apuros. Ao sair do palácio do faraó, encontraram Moisés e Arão, e os que esperavam do lado de fora. Eles disseram aos dois irmãos: O Senhor os julgue e os castigue por terem feito o faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Moisés voltou ao Senhor e disse: Por que trouxeste toda essa desgraça sobre esse povo, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz, eles passaram a tratar teu povo com ainda mais crueldade, e tu fizeste coisa alguma para libertá-lo. Promessa da libertação, capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá que vou fazer ao faraó. Quando ele sentir o peso da minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso da minha mão forte,
fará o povo ir embora de sua terra. Deus também disse a Moisés: Eu sou Jafé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó, como El Shaddai, o Deus poderoso. Mas não lhe revelei meu nome, Jafé. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Esteja certo de que ouvi o gemido dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel: Eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e livrarei da escravidão do Egito. E os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que o libertou da opressão no Egito. Eu o levarei à terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó. Eu darei a vocês como propriedade, eu sou o Senhor. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Então o Senhor disse a Moisés: Volte ao Faraó, rei do Egito, e diga a ele que deixe o povo de Israel sair de sua terra. Mas o Senhor, mas Senhor, retrucou Moisés, os israelitas já não querem me dar ouvidos. Como posso esperar que o Faraó me escute? Tenho tanta dificuldade para falar. O Senhor, porém, falou com Moisés e Arão, e eu lhes deu ordens sobre os israelitas e sobre o Faraó, rei do Egito, para tirar o povo de Israel do Egito. Os antepassados de Moisés e Arão. Esses são os chefes de clãs dos antepassados de Israel. Os filhos de Ruben, os filhos mais velhos de Israel, foram Enoque, Palu, Ezon e Carmim. Seus descendentes formaram os clãs de Ruben. Os filhos de Simão foram Gemuel, Jamim, Oade, Joaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era Cananeia. Seus descendentes se tornaram os clãs de Simeão. Esses são os descendentes de Levi, conforme relacionados no registro de famílias. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Cada um deles se tornou antepassado de um clã. Os descendentes de Coate foram Arão, Issá, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os descendentes de Merari foram Mali e Mussi. Esses são os clãs dos levitas, conforme relacionados no registro da família. Arão se casou com Joaquebede, irmã de seu pai, e ela deu à luz 2 filhos, Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Izá foram Corá, Nefeque e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Elxafã e Citri. Arão se casou com Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson. Ela deu à luz a seus filhos, Nadabé e Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assi, Elcaná e Abiasafer. Eleazar, filho de Arão, se casou com uma das filhas de Putiel. Ela deu à luz a seu filho Finéias. Esses são os chefes os antepassados da família levitas, relacionados de acordo com seus clãs. Foi esses dois, Arão e Moisés, que o Senhor disse: Tirem os israelitas do Egito, organizados segundo seus clãs. Foram eles, Moisés e Arão, que se dirigiram ao faraó, rei do Egito, para falar sobre a saída dos israelitas naquela terra. Quando o Senhor falou com Moisés na terra do Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. O transmita a Faraó, rei do Egito, que eu lhe disse. Contudo, Moisés questionou o Senhor e disse: Não posso fazer isso. Tenho tanta dificuldade para falar, porque Faraó me daria ouvidos. Capítulo 7. A vara de Arão se transforma em serpente.
Então o Senhor disse a Moisés: Preste atenção ao que vou dizer. Eu farei parecer Deus para o Faraó. Arão, seu irmão, será o profeta. Diga a Arão tudo o que lhe ordenar. E Arão mandará o Faraó deixar o povo de Israel sair de sua terra. Contudo, eu endurecerei o coração de Faraó, e depois multiplicarei meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Mesmo assim, o Faraó se recusará e não ouvirá, de modo que farei minha mão pesar sobre o Egito. Então resgatarei meu exército, meu povo de Israel, da terra do Egito, com grandes atos de julgamento. Quando eu levantar minha mão e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhes ordenou. Quando falaram com Faraó, Moisés tinha 80 anos, Arão 83. O Senhor disse a Moisés e Arão: O Faraó exigirá: Mostre-me um milagre. Quando ele o fizer, diga a Arão: Tome sua vara e jogue no chão, na frente do Faraó. Ele se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ver o Faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão, diante do Faraó e seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. Faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros. Por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas no chão, e elas também se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. O coração do faraó, porém, permaneceu endurecido e continuou a se recusando a ouvir, exatamente como o Senhor tinha dito. A praga de sangue. O Senhor disse a Moisés: O coração do faraó é duro, e ele continuará se recusando a deixar o povo sair. Portanto, vá ao faraó pela manhã, quando ele estiver descendo até o rio. Pare à margem do rio e encontre-se com ele ali. Não se esqueça de levar a vara que se transforma em serpente. Então diga-lhe: O Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para lhe falar: Deixe meu povo sair para me adorar no deserto. Até agora você se recusou a ouvi-lo. Por isso, assim diz o Senhor: Eu lhe mostrarei que eu sou o Senhor. Veja, como essa vara que tenho na mão. Baterei nas águas do rio Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão, e o rio ficará mal cheiroso, e os egípcios não poderão beber de sua água. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão: Tome sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre todos os seus rios, canais, açudes e reservatórios. Toda a água se transformará em sangue, até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira e pedra. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou. Diante dos olhos de Faraó e de todos os seus oficiais, Arão levantou a vara e bateu nas águas do rio Nilo. E o rio inteiro se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram, e a água ficou tão mal cheirosa que os egípcios não puderam bebê-la. Havia sangue em toda a terra do Egito. Mais uma vez, porém, os magos do Egito usaram sua mágica e também transformaram a água em sangue. E o coração do faraó continuou endurecido. Ele se recusou a ouvir Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O faraó voltou para o seu palácio e não pensou mais no assunto. Todos os egípcios cavaram as margens do rio para encontrar a água potável, pois não podiam beber da água do rio Nilo. 7 dias se passaram desde o momento que o Senhor feriu o Nilo. As pragas das rãs. O Senhor disse a Moisés: Volte ao faraó e anuncie assim, diz o Senhor: Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar a deixá-lo sair, enviarei uma praga de rãs sobre todo o seu território. O rio Nilo fervirá de rãs. Elas subirão do rio e invadirão seu palácio, até mesmo seu quarto e sua cama. Entrarão nas suas casas
e seus oficiais e de seu povo. Saltarão para dentro dos fornos e das tigelas de amassar pão. As rãs avançarão sobre você, sobre o seu povo e sobre os seus oficiais. O Senhor também disse a Moisés: Diga a Arão, estenda a vara que traz em sua mão sobre todos os rios e canais e açudes do Egito. Faça subir rãs sobre toda a terra. Arão estendeu a mão sobre as águas do rio do Egito e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Os magos, porém, usaram suas artes mágicas para imitar a praga e também fizeram para aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então o faraó convocou Moisés e Arão e disse: Supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim e de meu povo. Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifício ao Senhor. Pois escolha a hora, respondeu Moisés. Diga-me quando deseja que eu suplique pelo faraó, por seus oficiais e por seu povo. Então o faraó e suas casas ficaram livres das rãs, e elas permaneceram apenas no rio Nilo. Que seja amanhã, disse Faraó. Será como o Faraó disse? Respondeu Moisés. Então saberá que há ninguém como o Senhor, nosso Deus. As rãs deixaram Faraó e suas casas, seus oficiais e seu povo permaneceram apenas no rio Nilo. Moisés e Arão saíram do palácio do Faraó e Moisés clamou ao Senhor a respeito das rãs que ele havia mandado para afligir o Faraó. O Senhor fez exatamente conforme Moisés tinha dito. Todas as rãs nas casas, nos pátios e nos campos morreram. Os egípcios se ajuntaram em montões, um fedor terrível encheu a terra. Mas, quando o faraó percebeu que a situação havia melhorado, seu coração se endureceu e ele se recusou a dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. A praga dos piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão, estenda a vara e bata no chão. O pó se transformará em enxame de piolho, e toda a terra do Egito. Moisés e Arão fizeram quando Arão estendeu a mão e bateu no chão com a vara. Os piolhos infestaram toda a terra e cobriram os egípcios e seus animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Os magos do faraó tentaram fazer o mesmo com suas artes mágicas, mas não conseguiram. E os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas como os animais. Isso é o dedo de Deus, exclamou os magos ao faraó. Mas o coração do faraó continuou endurecido, recusou-se a ouvi-los como o Senhor tinha dito. A praga das moscas. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: Levante-se cedo, amanhã e coloque-se diante do faraó, quando ele descer ao rio. Diga-lhe: Assim diz o Senhor: Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, enviarei enxame de mosca sobre você e sobre os seus oficiais, seu povo e sobre suas casas. Os lares do egípcio e todo o chão ficarão cheios de moscas. Desta vez, porém, pouparei a região de Gozém, onde meu povo vive. Lá não aparecerá mosca. Então você saberá que eu sou o Senhor, o que estou presente até mesmo no meio da sua terra. Farei clara distinção entre o meu povo e o seu. Esse sinal acontecerá amanhã. O Senhor fez exatamente o que eu disse. Um denso enxame de mosca encheu o palácio do faraó e as casas de seus oficiais. Todo o Egito ficou em estado de calamidade por causa das moscas. Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão, eu ofereço sacrifício ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo, nessa terra. Não seria certo, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, nosso Deus, são detestáveis aos egípcios. Se apresentarmos aqui mesmo nosso sacrifício, que os egípcios consideram detestáveis, eles nos apedrejarão para oferecer sacrifício ao Senhor, nosso Deus. Precisamos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, como ele ordenou. Podem ir, respondeu o faraó. Deixe que viaje ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus, mas não se afastem demais.
e supliquem por mim. Moisés respondeu: assim que sairmos de sua presença, suplicaremos ao Senhor, mas amanhã enxame de música deixarão o faraó e seus oficiais de todo o seu povo. Mas fique avisado, o faraó, de que não deve mentir novamente, recusando-se a deixar o povo sair para sacrificar ao Senhor. Moisés saiu do palácio do faraó e suplicou ao Senhor que removesse todas as moscas. O Senhor atendeu a Moisés e fez enxames de mosca deixarem o faraó e seus oficiais. E seu povo não restou uma só mosca, mas o coração do faraó se endureceu outra vez, e ele se recusou a deixar o povo sair. Salmos 22, de 1 a 11. Ao resgate do coral de Davi para ser cantado ao meio-dia, costa da manhã. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondestes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e está entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor, que ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Tudo, porém, me tiraste, o salvo do ventre da minha mãe, e me deste segurança quando ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços, assim que nasci. Desde o ventre de minha mãe, tem sido meu Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo, e ninguém mais pode me ajudar. Amém. Amém, Robert. Glória a Deus, querido. Que bênção. Obrigada. Porção hoje fortíssima, muitas chaves. A começar aqui quando Moisés ali vai e diz aos israelitas, né? Se apresenta ali para iniciar a missão. Em Êxodo 6, ele vai dizer ali, o Senhor fala com ele, portanto diz aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os tirarei debaixo do jugo dos egípcios e eu os livrarei da escravidão deles. Eu os resgatarei com braço estendido e com poderosos atos de justiça. Eu os farei meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou debaixo do jugo dos egípcios. Aqui tem 4 expressões que é eu os tirarei, eu os livrarei, eu os resgatarei e os farei meu povo. É muito interessante que depois a gente vai ver mais para frente, né? Ali o marco da Páscoa, quando o Senhor manda eles matarem um cordeiro, passar o sangue na verga das portas e se preparar para a saída do Egito para a terra prometida, né? E essas 4 expressões, quando é feito a celebração da Páscoa, né? Os nossos irmãos judeus, eles usam 4 taças de vinho no Seder de Pêssar, né, na ceia de Páscoa, e eles atribuem a essas 4 expressões, eu os tirarei, eu os livrarei, eu os resgatarei e eu os farei meu povo. Então eles tomam ali 4 taças, né, por isso quando vocês vão ver num Seder de Pêssar, né, há ali 4 taças, então agora vocês já sabem por quê, né? Qual a referência? Eu quero falar de 2 aspectos bem breves, mas tremendos sobre essa passagem. O primeiro é que nós lemos ontem que Moisés ele enfrenta ali um conflito interno quando Deus chama ele para assumir essa missão. Ele não queria ir, né? Ele se coloca como incapaz diante do Senhor, vários medos, mas ele
aceita o desafio e quando ele vai se posicionar, na primeira vez que ele fala com Faraó, ele vai ter ali um outro desafio com o próprio povo que ele vai liderar, né? Ele já não queria fazer. E aí, quando ele vai ali, Arão e Moisés, eles vão confrontar Faraó, é óbvio que Faraó ia ter uma resistência. Só que ele não enfrentou só a resistência de Faraó, mas ele enfrenta a resistência do próprio povo de Israel. Então, o que acontece? Eles questionam a liderança de Moisés, né? Então, o povo de Israel vai ali questionar a liderança de Moisés e Arão. Então, o que o povo esperava? Uma libertação imediata, né? Eles esperavam que Moisés fosse lá falar com o faraó e estava tudo resolvido. Só que Deus tinha um plano maior. O povo queria e esperava uma coisa. Quando não aconteceu aquilo da forma como eles esperavam, eles questionam e eles duvidam da missão divina que Moisés tinha. Diante do primeiro obstáculo, eles duvidam da missão que Deus tinha entregue para Moisés. Então, o aumento ali da opressão, porque Faraó vai aumentar a opressão dele, né? Ele tenta ali, de alguma forma, ainda trazer mais opressão e peso sobre o povo de Israel. Então, esse aumento da opressão vai levar o quê? Uma reação emocional do povo de Israel contra os seus líderes. Olha que interessante. Então, eles vão culpar Moisés e Arão pela piora da situação. E a gente vê que isso também acontece com outros líderes. Então, para você que é líder, né, essa chave aqui, ela nos traz muito ensinamentos. A gente vê que isso vai acontecer com Yeshua, o próprio Yeshua, ele passa por isso, né? Os líderes religiosos questionam a autoridade de Yeshua. Muitos discípulos abandonam Yeshua depois de um ensinamento difícil. Na sua própria terra natal, então, nem se fala, né? As pessoas de Nazaré duvidavam da sabedoria e do poder dele. E mesmo na cruz do Calvário, Yeshua vai enfrentar zombaria e vai ali enfrentar o questionamento da sua própria identidade. Isso também acontece, queridos, com Paulo, né? Paulo, apóstolo Paulo, ele também foi questionado, né? De que ele era apóstolo mesmo. Então, ele vai defender o seu ministério contra os falsos apóstolos. Ele vai defender a autenticidade dele e o chamado que ele tinha e a mensagem que ele entregava, porque Paulo entregava uma mensagem pesada também. Muitas vezes a gente romantiza o evangelho, né? A gente romantiza, mas quando a gente vai ler a palavra, a gente enxerga que a verdade, muitas vezes, ela vai confrontar. E se você é uma pessoa emocional, muitas vezes você não vai, aquilo ali não vai te descer de uma forma como você gostaria, mas é aquilo que liberta. Então, tem ali também, Paulo enfrenta uma oposição, ele vai enfrentar uma oposição em Antioquia, e ele vai ser até apedrejado, né? Então, o próprio Demas, que é mencionado em 2 Timóteo, ele vai abandonar Paulo, e ele abandona Paulo por amar mais esse mundo, né? Então, é muito, muito interessante, porque a gente vê aqui um padrão, né? A Bíblia vai trazer um padrão. E Moisés, quando ele é rejeitado nesse primeiro obstáculo, não foi a primeira rejeição que ele enfrenta. Olha que desafiador. Ele não queria assumir a missão, né? E ele sabia que o negócio ia ser duro. Ele vai, enfrenta Faraó, aí ele vem e enfrenta ali a oposição do próprio povo que ele estava liderando, né? Só que depois ele vai enfrentar isso novamente mais 5 vezes, gente. Ele vai ser o quê? Questionado, a sua liderança vai ser questionada no Mar Vermelho, nós vamos chegar lá. Depois em Mara, quando o pessoal ali está passando ali pelas águas de Mara. Depois ele vai ser questionado no deserto de Sim, por falta de comida. Depois ele vai ser questionado ali em Refidim por falta de água.
E depois ainda, depois de tudo isso, ele vai enfrentar ainda a rebelião de Corá, que nós vamos ler em Números 16, né? Então, a gente vê aqui, né? Isso também aconteceu com Jeremias, foi rejeitado, perseguido por causa da sua mensagem profética. E você que é profeta, saiba disso. O profeta, ele é altamente rejeitado. Elias também passou por isso. Neemias. Gente, Neemias, quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém, ele enfrenta a oposição do próprio povo de Israel. Quando ele se posiciona para fazer o que ninguém estava fazendo ali, né? O próprio povo que seria beneficiado com aquilo que devia ajudar ele, enfrenta ele e questiona a liderança dele também. Então, a gente vê que o questionamento da liderança é uma tendência humana, especialmente em tempos de dificuldade, em tempos de mudança. E a gente vê que os grandes líderes bíblicos demonstram que é uma fé inabalável e uma perseverança diante dessa oposição, né? E Deus, ele vai confirmar a autoridade de seus líderes, muitas vezes por meio de sinais, né? E é interessante que mesmo Deus confirmando por meio de sinais, de feitos extraordinários, a confirmação do que o próprio Espírito testifica a liderança, as pessoas se esquecem, né? Muitas vezes as pessoas foram abençoadas por meio daquela liderança que Deus constituiu na vida delas, mas daqui a pouco ela esquece, simplesmente ela esquece de tudo aquilo que Deus fez. Mas isso para os líderes traz mais resiliência. Mais resiliência. Então, muitas vezes, os questionamentos que os líderes enfrentam vai levar eles a um refinamento da sua liderança. E vai trazer ainda mais um aprofundamento da sua fé no Pai. A gente vê que é um padrão, a gente vê que a palavra nos traz vários relatos. Então, tanto Moisés quanto Yeshua, eles demonstraram que paciência diante dessa situação. E compaixão com aqueles que os questionavam. Então, é um refinamento, não é fácil. Mas é um refinamento onde o Senhor nos leva a um nível de relacionamento com Ele ainda mais íntimo. E apesar de todas essas oposições, esses líderes aqui que a gente mencionou hoje, eles permaneceram focados em cumprir a missão que Deus tinha dado a ele. Quem te chamou, quem te comissionou foi o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Criador. Não importa a oposição que você enfrentar, não importa se todos te abandonar, siga no seu foco e na sua missão. Amém? O segundo ponto que eu quero falar sobre a porção de hoje, aqui a gente vai dar início a uma compreensão, queridos, sobre as 10 pragas, né? Hoje a gente leu as 4 primeiras pragas. E aqui é muito interessante, porque há um estudo muito complexo, vasto e rico sobre isso, sobre as 10 pragas, né? Então, olha só, quando a gente fala em Egito, a gente entende que o Egito, ele também significa um estado espiritual, né? Muitas vezes a gente vê pregações trazendo esse paralelo. O Senhor me tirou do meu Egito, o Senhor me tirou da minha escravidão, né? Porque ele remete, sim, a um estado espiritual. Agora, olha só, que interessante. Ali, Deus poderia ter tirado o povo no primeiro confronto, como o povo mesmo queria, achava que ia ser no primeiro, poderia. Mas Deus tinha um propósito. Ele queria e ele iria derrotar os 10 deuses do Egito, por meio das 10 pragas que ele estava enviando. Só que, como eu falei com vocês aqui, o Egito também representa um estado espiritual. E essas 10 pragas que foram vencidas ali também trazem 10 aspectos da nossa alma que nós precisamos vencer em Deus para que esses aspectos não venham se insurgir contra nós mesmos. Porque olha que interessante, cada praga foi ali contra os 10 deuses egípcios. Só que na hora que ele está ali derrotando esses deuses egípcios, essas pragas, elas vêm e se insurgem contra aquele povo que cultivava e adorava esses deuses.
Gente, isso é extremamente poderoso isso. Então, esse estado espiritual, quando a gente fala no Egito, a gente precisa entender que tem 10 aspectos da nossa alma que precisam ser vencidos em Deus, para que esses aspectos de padrão egípcio, de padrão mundano, aspectos da alma que estão ali corrompidos, não venham se insurgir contra nós mesmos. Então, eu vou falar aqui rapidamente dos 4 primeiros que nós lemos hoje, tá? O primeiro foi ali que o Nilo se transformou em sangue, né? A água do rio Nilo se transformou em sangue. Então, aqui, o primeiro aspecto dessa praga que a gente pode aqui relacionar é Malhut, em hebraico, que significa reino. E está ligado à confiança, né? E a questão ali do sangue. A praga foi o sangue. Qual é o deus egípcio que se relaciona aqui com essa praga aqui? É o deus do Nilo, Hapi. Ou então, guardião da fonte do Nilo, ou Osíris. O Nilo era considerado como se fosse a fonte deles, o sangue deles, né? Então, essa praga, ela vai atacar a base da confiança egípcia em seus deuses e na sua natureza. Entende? Por quê? Ali, aquela região era extremamente seca. A água ali era ouro. Então, eles adoravam o Nilo. Eles realmente ali era como se fosse um deus para eles, né? Então, espiritualmente, o que representa isso? A necessidade de transferir a nossa confiança, né, das fontes materiais para Deus. Então, o sangue aqui, ele simboliza vida. E quando ele é usado nas águas impróprias, ele vai o quê? Né? Ali ele está trazendo uma confiança em coisas que não são do Pai, em coisas que não vêm dele, onde você deposita uma confiança naquilo, aquele aspecto para eles ali, né? O Nilo era o que dava o sustento para eles. Então, é a gente entender que a nossa dependência, ela não pode estar em sistemas e em estruturas mundanas. Isso que é muito forte, porque às vezes a gente ouve, mas a gente não entende a complexidade disso, né? Porque você está negligenciando a sua confiança em Deus, como a nossa verdadeira fonte de vida e sustento. Quando a sua dependência, ela está num sistema, ela está numa estrutura mundana, você está presa, a sua alma está presa nessa base egípcia aqui. Você está entendendo? Então, a gente precisa entender que esse aspecto na nossa alma precisa ser vencido. E a gente entender de uma vez por todas, entender não só aqui, mas com ações, né? Respirar isso, que a nossa verdadeira fonte de sustento é o Eterno, é o Senhor. Ele é o Criador, Ele é aquele que sustenta o universo. Não vai sustentar a sua vida. Segundo ponto aqui, é as rãs, que vai trazer aqui o aspecto da alma está relacionado à questão de fundação. Em hebraico, o termo aqui vai ser yesod, fundação. Está relacionado à conexão. Tá? Qual é o deus egípcio que foi abatido aqui? A deusa da fertilidade, que representa a cabeça da rã. Né? Então, a rã, ela entra, né? Ela invade ali todos os espaços. Então, representa o quê? A necessidade de purificar as nossas conexões e as nossas ações. Então, essa praga, ela faz o quê? Ela desafia as noções egípcias de fertilidade e de criação. Então, nos mostra o quê? Que a verdadeira conexão com Deus vem através da obediência a Deus. Esse é um aspecto extremamente importante. Você realmente só vai estar conectado com Ele quando você experimentar a obediência, quando você amar a obediência, quando você desejar a obediência. Assim você entra num estado de conexão com o Senhor. Então, a busca por conexões, né, e ações baseadas em filosofias mundanas, né,
te afasta do Senhor. Então, a gente precisa reconectar, né, o nosso coração com Deus, e isso é só através da obediência. Quando você não está conectado com Ele, você gera infertilidade. Mas quando você está conectado a Ele, a fonte da vida, você é uma pessoa fértil e você vai dar frutos, frutos em abundância. É interessante também quando a gente vai ver sobre a questão das rãs. A rã, o sapo, ele é um animal frio, gelado, né? E as próprias rãs, elas colocam seus ovos, e os ovos, eles ficam ali num ambiente gélido e úmido. Então, ela não tem aquela conexão com paternidade, com amigos, com pessoas, porque ela é uma pessoa extremamente fria, desconecta. Gente, tem muita coisa para falar sobre cada um, mas eu vou ser rápido porque eu já estou passando aqui do horário, tá? Mas é extremamente importante a gente entender isso, como tem aspectos da nossa alma que a gente precisa vencer, né? Ó, terceira e quarta para a gente encerrar. Os piolhos. Terceira praga foi o piolho. Aqui está relacionado com o aspecto da alma, que em hebraico é hod, que é esplendor. Está ligado aqui com gratidão, pensamento. Qual foi o deus egípcio aqui que foi desafiado, que foi derrotado, né? O deus da terra e o deus do deserto. Porque lembra que fala ali que a poeira do Egito se tornou em piolho, né? Então, por isso que está relacionado aqui com o deus da terra, deus do deserto. Essa praga, ela afeta a dignidade. Ela desafia o orgulho e a arrogância. Então, representa a capacidade aqui de reconhecer a grandeza de Deus e expressar gratidão a Ele. Então, os piolhos eram criaturas ali minúsculas, e eles demonstram como até as menores coisas estão sob o controle de Deus. Importantíssimo a gente entender isso. Queridos, as menores coisas estão sob o controle de Deus. Então, qual que é o estado aqui espiritual? O que a gente tem que vencer aqui na nossa alma? A gente precisa vencer o orgulho e a nossa falta de gratidão. Isso nos impede de reconhecer a nossa total dependência a Deus. Último aqui para a gente fechar, o quarto, que é sobre as moscas, né? A quarta praga, as moscas. Está relacionado ao aspecto da alma aqui, netzach, que está relacionado com vitória, eternidade, né? Fala da persistência e da nossa fala. Deuses egípcios aqui que foram derrotados. O Deus com cabeça de escaravelho, já viram isso no Egito, né? Naquele filme, a Múmia, tem muito escaravelho, né? Então, esse aqui era um dos deuses egípcios. Ele também é relacionado com o Deus Sol, que é representado por um besouro, né? Já viu aqueles besouros? Aqueles filmes tem muito, né? Então, qual que é o significado espiritual aqui? Netzach representa a capacidade de superar os obstáculos e persistir. As moscas invadindo ali persistentemente, né, todos os espaços, demonstra que o controle absoluto de Deus sobre a natureza e sobre a futilidade de resistir à sua vontade. Gente, isso aqui é muito forte. É simplesmente fútil resistir à vontade do Pai, né? Essa praga também vai marcar o início da distinção entre os israelitas e os egípcios, separando o quê? Simbolizando o quê? A separação espiritual necessária, né? Então, a gente precisa entender que o aspecto que tem que ser vencido na nossa alma é a tendência de confiar na nossa própria força e persistência. Às vezes é uma persistência tola, de confiar na sua própria força, no seu próprio entendimento, né? Em vez do quê? De depender da força e direção de Deus. Se torna muitas vezes, né, você confiar na sua força, você achar que é por causa de você, que às vezes você vai se frustrar com isso, às vezes você vai se estourar emocionalmente porque você acha que depende de você, você acha que depende da sua força, e às vezes você persiste tanto que você cansa, porque você não está dependendo literalmente, verdadeiramente na força e na direção de Deus.
Isso é fútil. Então, a gente precisa vencer esse aspecto da nossa alma. Queridos, esses eventos das 10 pragas, eles não são apenas eventos históricos, mas é um mapa para a nossa jornada espiritual. E a gente vai ver, a partir de amanhã, nos próximos capítulos, os outros aspectos da alma aqui, que a gente precisa abandonar esses deuses do Egito, né? Deixar eles morrer, que está relacionado aos nossos medos, aos nossos orgulhos, a apegos mundanos, e a gente experimentar em Yeshua HaMashiach a libertação das nossas escravidões internas. Amém? Glória a Deus. Que bom que você ficou até aqui, até o final. Que Deus abençoe você tremendamente. Amanhã estamos firmes e fortes para a glória do Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom, povo de Deus. Deus abençoe vocês.